Então, o que temos depois da Guerra Fria, nos anos 90, foi a hegemonia militar americana e relativa na política e na economia. E os demais países com alguma capacidade considerável de força, de gravidade, eram aliados dos americanos. Os ingleses, franceses, alemães, japoneses e por aí vai. Então, a ordem mundial que conhecemos até 2020 foi moldada em torno do centro geopolítico global como sendo o Atlântico Norte. O conceito de núcleo geopolítico ele não se aplica mundialmente, mas, hipoteticamente, se desse para ser aplicado num sentido global, ele seria no Atlântico Norte naquele período, porque ali estava concentrada a maior parte da economia mundial, das forças militares, da inovação tecnológica, a influência cultural, as decisões políticas e por aí vai. E aqui começou então um certo drama estratégico e psicológico para os Estados Unidos. Estratégico porque a OTAN foi criada para conter a União Soviética e num mundo sem União Soviética, a OTAN não tinha sentido. E psicológico porque, bem, eles ganharam a Guerra Fria, afastaram o risco de um conflito nuclear que levaria à extinção humana caso acontecesse e fizeram isso sem dar nenhum tiro. Então a pergunta era, o que fazer agora? No aspecto estratégico, os anos 90 foram bem complexos para a OTAN porque, por um lado, começaram a se expandir para os países do leste europeu que antes eram do Pacto de Varsóvia. Mas, ao mesmo tempo, a organização supostamente defensiva passou a atacar a Iugoslávia no conflito dos Balcãs. Se lembra de que a OTAN é, em tese, uma organização defensiva e que só atacaria quem ataca um dos seus membros primeiro? Pois é. A Iugoslávia nunca atacou ninguém da OTAN, mas foi atacada a ponto do país nem sequer existir mais. E se por um lado ela foi feita para conter a União Soviética, então o que fazer com relação a essa nova Rússia? Hoje pode parecer ridícula a ideia, mas até o começo dos anos 2000, as discussões da entrada da Rússia na OTAN eram bem reais. Alguns cogitavam isso como sendo até mesmo inevitável. Psicologicamente, o problema não foi exatamente na OTAN, mas mais nos Estados Unidos. Eles se prepararam décadas para uma grande guerra que nunca veio. Então se perdeu o sentido de ter um gasto militar tão alto. Vários setores da defesa foram atingidos. A NASA mesmo foi uma das que mais foi atingida. Ela chegou a perder 90% do seu orçamento em apenas 2 anos, porque a corrida espacial agora não tinha mais tanta importância. Então dá para você imaginar o estrago que isso causou. Mas outro fator psicológico foi que os Estados Unidos esqueceram do que os fez ganhar essa Guerra Fria. Além do fator óbvio de que o socialismo não funciona, houve um motivo muito importante. Na verdade, absolutamente fundamental, e me impressiona que, apesar de ser fundamental, foi de longe a vantagem deles que mais fez diferença nos embates da União Soviética e, ao mesmo tempo, a que é a mais ignorada. Se você está pensando na tecnologia, lamento, você errou, porque isso seria um resultado inevitável da sua economia capitalista. Se você pensou nas Forças Armadas, errou também, porque os números soviéticos no setor militar eram gritantes. E também tem o aspecto das armas nucleares, então não adiantaria muito também ter um exército muito grande, forças armadas enormes, porque em caso de guerra nuclear todos acabariam morrendo. Não. O motivo foi que os Estados Unidos tinham mais amigos do que inimigos. Ou pelo menos mais amigos e mais fortes, o que colocou uma pressão enorme na União Soviética. Eles, os americanos, conseguiam conversar, fazer acordos e puxar mais países para se contrapor aos soviéticos. E como eles conseguiram fazer isso? Com uma coisa chamada pragmatismo, ou seja, a regra básica era: se você não gosta da União Soviética e quer se contrapor a ela, eu estou contigo. Basta também não abusar e me atacar, é claro, e nós vamos estar ok. Eu vou comercializar com você, vou te dar acesso ao maior mercado do planeta, que sou eu, os Estados Unidos, e vou te ajudar caso você entre em guerra com os soviéticos. Se eu não te proteger diretamente, mandando os meus soldados e porta-aviões, então eu vou te equipar com uma infinidade de armas e equipamentos. Aliás, isso não valeria apenas para os soviéticos, mas valeria para qualquer um que tentar te atacar. Então todo mundo queria ser amigo do garoto mais forte da escola, porque além de ser o mais forte, ele ainda pagava o lanche dos amigos na hora do intervalo. Era o rei da popularidade. Isso foi fatal para os soviéticos, porque a partir dos anos 60, a teoria da grande conspiração comunista caiu por terra. E o que era essa teoria? Era a ideia de que todos os comunistas, todos os países comunistas eram amigos e estavam unidos contra o capitalismo ocidental.
Mas nos anos 60 isso ficou claro que era uma bobagem, porque na verdade quase todos eles se detestavam, estavam conspirando uns contra os outros em paranoia e desconfiança mútua. Hoje, olhando a história, é fácil ver isso, porque os sinais já estavam lá desde 1948, pelo menos, quando o general Tito, na Iugoslávia, quase foi atacado por Stalin, e os iugoslavos só não colapsaram porque os Estados Unidos ajudaram eles. Mas se tem uma coisa que os socialistas sempre foram bons em fazer, foi não lavar roupa suja em público. Então durante muito tempo parecia que eles realmente eram todos aliados. Mas a partir dos anos 60 começou a ficar claro que isso não era real. Chineses quase se pegaram com os soviéticos cada vez mais suprimindo as lideranças do leste europeu nos final dos anos 70, o Vietnã invadindo o Camboja socialista, e então os vietnamitas sendo invadidos por os chineses, estava muito claro que todos eles tinham problemas entre si. Os americanos na Guerra Fria souberam como ninguém explorar isso em vantagem deles. Mantiveram um canal com a Iugoslávia, se aproximaram da China, que levou a uma sobrecarga de defesa na geopolítica da União Soviética, que ela praticamente não aguentou. Falava com quase todos os países latino-americanos para conter soviéticos e cubanos. Mantinha canais com os países do leste europeu, de forma que quando a União Soviética caiu, Washington garantiu para as novas repúblicas e para os antigos membros do Pacto de Varsóvia todo o apoio que eles precisariam na transição, e por aí vai. Resumindo, fosse seu país uma teocracia, autocracia, democracia, capitalista, fascista, socialista, o que quer que fosse, se você estivesse disposto a se aproximar de Washington, eles estariam lá. Pragmatismo foi a chave. Mas aí, como eu disse, veio os anos 90 e a coisa começou a ficar estranha. E agora os americanos passaram a abandonar aos poucos esse pragmatismo. E pessoal, se nós vamos falar dos ditadores, nós temos que ter em mente um fato, que é o enfraquecimento das democracias, inclusive no Brasil. E para isso você precisa estar muito atento para manter o seu patrimônio a salvo e protegido. E para isso, eu recomendo você entrar em contato com a Targen, que é a primeira assessoria de investimentos que só ganha se o seu cliente ganhar. Ela é especializada em ativos digitais. A Targen tem como foco a proteção através de investimentos dolarizados e inconfiscáveis e o crescimento patrimonial de centenas de clientes pelo Brasil. Até a gravação deste vídeo, a rentabilidade média dos seus clientes em 2024 foi de 40%. A Targen oferece um atendimento personalizado, criando uma carteira de investimentos exclusiva para cada cliente. E o mais importante, a Targen só é remunerada se o assessorado tiver performance positiva. E o dinheiro investido fica o tempo todo na mão do cliente, não passando nenhum centavo pela própria Targen. Por isso, vou deixar nos comentários destacados o link para você entrar em contato com a Targen e buscar proteção patrimonial em um ambiente de tanta insegurança jurídica. Isso é importante. Então clique no link nos comentários destacados e entre em contato com a Targen. A ideia passou a ser de que não mais se deveria conter o inimigo, afinal não existia mais União Soviética e a China estava se liberalizando, mas a ideia agora seria garantir a supremacia. E a conclusão em que eles chegaram foi que se todos os países do mundo fossem democráticos e liberais, não haveriam mais guerras. Então, a menos que o ditador agradasse muito e tivesse algo muito importante para oferecer em troca, ele era dispensável e deveria ser removido por um regime democrático. A democracia, de um exemplo de sistema melhor, passou então a ser um objetivo. E em questão de tempo, derrubar ditaduras não era só mais garantir estabilidade geopolítica, mas passou a ser visto como uma missão divina, uma missão messiânica. E se é uma missão divina, moralmente superior, então literalmente qualquer coisa é justificável, porque basicamente os céus iriam apoiá-los e a história iria absolvê-los. O que nos traz de volta onde eu comecei o vídeo lá atrás. Sem pragmatismo, eles ou pararam de falar com alguns países ou passaram a pressionar por mudanças de regime em outros. E parece bom, né? Um mundo sem ditadores, com todos democráticos e liberais. Porém, existem alguns problemas nessa tese. A primeira é que depois do 11 de setembro, cada vez mais, ano após ano, aos poucos, os próprios Estados Unidos foram sendo cada vez menos liberais e cada vez menos democráticos. A mesma coisa acontecendo ainda com seus aliados na Europa, aliás, acontecendo muito pior na Europa. A segunda,
que é o fato de que a democracia, no sentido amplo e geral, como conhecemos hoje, é algo novo na história da humanidade. Então não temos certeza de que a democracia funciona de fato, porque em todos esses milhares de anos nós vivemos, na vasta maioria do tempo, em regimes fechados politicamente. Alguns mais livres, alguns mais fechados, mas nunca num sistema democrático como temos hoje em dia. E se você está pensando na Grécia Antiga, na democracia de Atenas, esquece que aquilo hoje seria chamado de um monte de coisa, menos de democracia, porque basicamente só a nobreza podia participar, o resto da população não. Mas enfim, é um regime de poucas centenas de anos na ponta de vários e vários milhares de anos. Terceiro, a geopolítica sempre, e veja bem porque isso é realmente muito importante e muita gente ignora. Sempre a geopolítica irá se sobrepor à ideologia, porque basicamente a geopolítica lida com o mundo como ele é, enquanto as ideologias visam o mundo como deveria ser. E a geopolítica tem aquilo que chamamos de forças inevitáveis. Se na economia liberal se defende a tese de que existe uma mão invisível no mercado, então a geopolítica diz que existem marretas invisíveis que vão marretar a sua cabeça. A geopolítica é bruta e não é nada gentil. E uma dessas forças inevitáveis é que o vácuo de poder é sempre preenchido. O vácuo de poder sempre será preenchido por alguém ou algum grupo, e quase nunca você pode se dar ao luxo de escolher quem irá ocupar esse vácuo, porque isso é uma coisa que é decidida muito antes desse vácuo existir, bem antes. Então, se você tira um ditador, um grupo irá ocupar o lugar dele, e a coisa mais rara que existe é a queda de um ditador se dar por causa de um grupo que quer democracia. Aquela coisa de um grupo rebelde querendo derrubar um ditador porque está cansado de tanta opressão e agora quer liberdade, é coisa de filme de Hollywood, de desenho animado ou de jogo de videogame. Na vida real, normalmente, grupos que tentam derrubar ditadores por meios de força são aqueles que agora querem se apropriar dessa estrutura de Estado e quase nunca querem dividir o poder. Por isso, normalmente, acabam se tornando outros ditadores. Não sempre, mas quase sempre. E bem, se os ditadores forem derrubados, então, por uma intervenção militar estrangeira, isso também não vai mudar, porque alguém ainda vai ocupar esse vácuo de poder. E depois do 11 de setembro, os americanos, vítimas do terrorismo, usaram dessa missão divina de derrubar aquilo que eles chamavam de eixo do mal, os ditadores que eles acusavam que cooperavam com os terroristas, para poder ampliar essa missão. A primeira vítima, entre aspas, porque de santo obviamente não tinha nada, foi Saddam Hussein. E depois da queda de Saddam Hussein, quais eram os grupos políticos que estavam de fato organizados no Iraque? Eram os extremistas islâmicos, alguns ligados ao Irã e outros ligados à Al-Qaeda, os mesmos da Al-Qaeda que fizeram um atentado contra os Estados Unidos. Entenda que os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein sob a alegação de que ele financiava a Al-Qaeda e o terrorismo contra eles, e estava produzindo armas de destruição em massa. Duas coisas que hoje Washington admite ser mentira. Ele não produzia armas de destruição em massa e era ele que continha os extremistas islâmicos no Iraque. Afinal, ele era um ditador e ditadores, obviamente, não gostam de compartilhar poder, e ele era sectário, ou seja, ele não era religioso. Tudo o que Al-Qaeda era. Com a morte dele, o Iraque implodiu nas mãos dos extremistas islâmicos. E bem, isso assustou alguns outros ditadores ao redor do mundo que logo pensaram que eles poderiam ser os próximos nessa lista dada por Washington do eixo do mal. Na Líbia, Gaddafi imediatamente começou a se abrir comercialmente e a cooperar contra a Al-Qaeda. Ele até mesmo jogou muito dinheiro na campanha eleitoral de vários candidatos à presidência na Europa, sobretudo na França. Ele ficou tão amigão do George Bush e do Obama que, quando vieram aqueles escândalos de que os americanos estavam torturando presos de suspeita de terrorismo, ele sugeriu ao Washington que alguma coisa como: "Ei, você pode correr risco da sua imprensa descobrir esses interrogatórios, então coloque as suas prisões aqui na Líbia. A gente vai fazer esse interrogatório e vocês só vão assistir e descobrirem o que precisam."
Então, basicamente, a Líbia se tornou um polo dos chamados Black Sites da CIA. Suspeitos de terrorismo eram pegos, na verdade eram sequestrados e enviados para a Líbia, aonde os interrogadores do Gaddafi muito gentilmente faziam as perguntas e os agentes da CIA apenas assistiam, podendo falar que não participavam. E por ser na Líbia, as chances de ter algum vazamento para a imprensa também era muito pequena. A Coreia do Norte, por outro lado, fez diferença. Eles eram outro país do eixo do mal e supostamente um dos próximos alvos. Imaginando que eles seriam os próximos alvos, ao invés de tentar se aproximar dos Estados Unidos e do Ocidente, eles preferiram desenvolver a bomba atômica. Então, no início da década de 2000, eles inauguraram a bomba atômica deles. E no início da década de 2010, quando estouraram essa série de insurgências e manifestações no norte da África e Oriente Médio, chamado de Primavera Árabe, que começou no Egito e depois se expandiu, chegando até na Líbia, Gaddafi então mandou seus soldados, obviamente, para sufocar a rebelião. E para surpresa dele, a OTAN, comprometida em derrubar ditadores, devastou o país em 9 meses de bombardeios constantes. Na época, jornalistas, políticos e outros messiânicos da democracia, não só na Europa, mas até mesmo aqui no Brasil, celebraram como nunca a queda de Gaddafi. Celebraram as imagens de Gaddafi sendo linchado em público. Os europeus mesmos estavam eufóricos. Afinal, que bom que um ditador iria cair. E agora a Líbia iria se tornar uma democracia liberal, com eleições iguais ao Ocidente. Mas não foi isso que aconteceu. E imediatamente depois da queda de Gaddafi, duas coisas vieram. A primeira, a Líbia ficou dividida entre dois grupos políticos, porque se lembra que eu falei que o vácuo de poder é sempre preenchido e que nem sempre, na verdade quase nunca você pode se dar o luxo de escolher? Pois é. E quem eram os grupos organizados na Líbia que preencheram esse vácuo? A Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Aquele mesmo Estado Islâmico que na Síria também estava botando terror, mostrando imagens de pessoas sendo vendidas em jaulas como tráfico humano, execuções extremamente brutais que pipocaram na internet, que parecia mais coisas tiradas da antiguidade ou da Idade Média. Pois é, esse Estado Islâmico. A Líbia, que em 2011 tinha o maior índice de desenvolvimento da África e o quarto maior PIB per capita do continente, hoje, até hoje, é um país dividido por senhores da guerra e por extremismo islâmico, quase igual ao Afeganistão. A segunda coisa que aconteceu é que Gaddafi era o cara malvado, mas ele tinha um papel na geopolítica do Mar Mediterrâneo e com a morte dele, essa geopolítica foi atingida. Literalmente, no dia seguinte, depois da morte dele, contrabandistas passaram a usar o país como a principal ponte para jogar os imigrantes africanos para dentro da Europa. Logo de cara, no intervalo de uma semana, foi uma avalanche humana no sul da Itália sem precedentes históricos. Um fluxo que nunca mais parou até os dias de hoje. A ilha de Lampedusa, por exemplo, que tem uma população de 4.000 pessoas, num único fim de semana recebeu 6.000 pessoas refugiadas da África. No Iêmen, a situação que vemos hoje, com o país também dividido e praticamente na mão dos Houthis que praticam pirataria e atingem diretamente a cadeia comercial global no Mar Vermelho. Na Síria o governo não caiu só porque o Irã e a Rússia entraram, mas o país se tornou o maior polo exportador de extremistas do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, de metanfetamina, de tráfico humano e ainda gerou uma outra onda de imigrantes que foram para a Europa. Derrubar os malvados ditadores é lindo, mas abriu espaço para um grupo muito pior. E que, diferente dos ditadores árabes, não queriam negociar com o Ocidente, mas destruí-lo, subjugá-lo, e as consequências é que nenhum desses países virou democracia. Não estão com um padrão de vida melhor hoje e ainda despejam na Europa legiões e mais legiões de refugiados que estão jogando a criminalidade na Europa para as alturas, provavelmente desfigurando a sua política, cultura e etnia para todos sempre. E é basicamente por isso que toda vez que algum messiânico defensor incondicional das democracias, que não são democráticas, enche a boca para falar salivando de êxtase em derrubar alguma ditadura, eu fico preocupado, porque sabemos o resultado dessas turbulências geopolíticas. E se com a Síria, Iraque e Líbia gerou o que gerou, imagina se Putin na Rússia caísse em meio a um golpe de Estado ou uma derrota para a OTAN, como os canais de torcida ficam anunciando de semana em semana que irá acontecer.
Porque vale lembrar que esses países nunca tiveram nada de perto da força, tamanho e recursos que a Rússia tem. Estaríamos falando de um inferno eurasiano que iria desestabilizar todo o Cáucaso, Ásia Central e Leste Asiático, e que obviamente jogaria uma sobrecarga jamais vista nos países do leste europeu. Mas aí alguém pode perguntar por que nas Américas isso não aconteceu, afinal aqui nós também tivemos regimes ditatoriais. E a resposta é que aqui não foi algo tão abrupto, não foi tão repentino como foi nos países árabes. Basicamente foi algo negociado na cúpula da maioria das ditaduras militares, no caso, uma transição de poder. E isso é diferente e dá resultados diferentes, porque dá tempo de outros grupos se articularem e coordenarem a sua participação no pós-ditadura. Algo mais gradual que dilui em muito esses grupos mais radicais que vimos no Oriente Médio e na África. Então isso faz toda a diferença. E não só aqui, como também foi a mesma coisa em Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, por exemplo. Essa transição foi feita de forma mais moderada. Embora também é importante destacar que nesses casos que eu mencionei, os latinos e asiáticos, não havia o elemento do extremismo da fúria islâmica que já existe na Rússia. Então entenda, geopolítica sempre se sobrepôs, sempre se sobrepõe e sempre vai se sobrepor à ideologia. E não se trata de uma defesa de ditadura, se trata de entender que você não provoca mudanças radicais e abruptas sem consequências muito ruins. Entender que na geopolítica tudo se baseia em ação, reação e precedentes. E se não houver uma ação que seja de planejamento de longo prazo e cuidado para mudanças graduais, o que você tem é um tsunami como reação que irá abrir espaço para precedentes de coisas ainda piores do que existiam antes. A história é inegável com relação a isso. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem e considere a hipótese também de virar membro do canal. Não só você vai ajudar o canal a continuar vivo, mas vai ter acesso aos conteúdos antecipados, acesso às séries exclusivas para membros, participação nas lives também exclusivas para membros e dependendo da sua categoria você pode até mesmo ter o seu nome aparecendo no final dos créditos ou então votar em qual será o próximo vídeo daqui do canal. Obrigado, abraços e até o próximo vídeo.